Pessoal, hoje eu queria conversar com vocês um assuntozinho bem sério. Eu sou muito carinhoso, sempre tenho conversado com vocês a respeito da fé, a respeito das religiões, né? E a gente faz um trabalho aqui no Sagrado bastante importante. Mas a gente hoje vai falar sobre o corpo físico e o corpo espiritual. Eu não sei se vocês conhecem um hormônio que é produzido pela tristeza, que é produzido aí pelas mágoas, pela angústia. E esse hormônio se chama cortisol. O cortisol, ele é um hormônio que acaba atingindo nossos órgãos, né? E acaba trazendo para a gente muitos problemas de saúde. E muito desses problemas de saúde, a maioria, né, que é derivado da parte psicossomática, os médicos já concluíram que é a história da tristeza, da amargura, da raiva, do ódio, de você às vezes ter a ânsia, de você não colocar para fora. Então hoje a gente vai fazer um trabalho em cima disso. A gente vai conversar um pouquinho, eu vou conversar um pouquinho com vocês em cima sobre o que é isso, o que representa isso na espiritualidade. Os nossos pensamentos, a gente sempre parte do princípio que os nossos pensamentos fazem morada no sagrado, porque a nossa cabeça é o templo sagrado. Então os nossos pensamentos, eles estão ligados no sagrado, espiritualmente conectados àquilo que a gente fala sempre, que é a fé. Porque são os nossos pensamentos que nos conduz, são os nossos pensamentos que nos faz trazer vitórias na vida, alegrias. Esses nossos pensamentos é ligado 100% no sagrado, que é na parte espiritual. Então não tem como a gente falar aonde mora o orixá. O orixá mora na cabeça, o orixá mora no sagrado. Nós nascemos com a cabeça, vivemos com a cabeça e morremos com a cabeça. Ninguém é mutilado na cabeça, ninguém fica sem a cabeça. E a cabeça é um órgão tão importante que quando a gente mutila, a gente é mutilado, ou quando há uma situação onde abre a cabeça para fazer uma cirurgia, determinadas situações, a pessoa não volta mais a ser a mesma pessoa. Porque você entra no sagrado, você entra onde ali é o templo que a gente tem, é a nossa conexão, é o nosso radar espiritual. Do céu à terra, é a nossa cabeça que está buscando, é a anteninha que vai buscar. E essa anteninha vai buscar informações no céu. Então, muitas vezes, nós somos conduzidos, quando você é evangélico, os nossos pensamentos são conduzidos pela palavra de Deus. Quando você é um bandista, os nossos pensamentos são conduzidos por uma doutrina. E quando você é de candomblé, é iniciado no santo, é iniciado numa religião, os nossos pensamentos são conduzidos pelos fundamentos da religião, porque nós temos fundamentos dentro da religião. Então, a partir daquele momento que você é iniciado na religião, você passa a não ser mais dono do teu templo sagrado, que é a sua cabeça, seu ori. Por que a gente não é mais dono? Porque a gente faz culto àquilo que a gente sempre acreditou está presente na nossa vida, que é a nossa energia. A gente trabalha ela, a gente louva essa energia e a gente sempre acredita que através dessa energia nós não estamos mais só, nós não somos proprietários da nossa própria vida, nós não somos donos de nós. Porque nós temos que saber que a gente tem determinadas situações que a gente não pode chegar, a gente não pode realizar. E tem a permissão dos deuses, e tem a permissão dos orixás para a nossa vida. Então a mesma coisa, eu queria dizer essas palavras porque eu acho de suma importância, porque tem muita gente doente. E esse cortisol, que é esse hormônio, que quando a gente está aflito, quando a gente está com ódio, quando a gente está amargurado, decepcionado com a vida, se sente frustrado, a gente começa, o nosso corpo físico começa a trabalhar esse hormônio, que é o cortisol, que vai atacando e afetando os órgãos que a gente tem, os órgãos vitais do nosso corpo. E pode atacar coração, pode atacar o fígado, pode atacar o rim, pode atacar... Olha, todos os nossos órgãos podem responder de acordo com aquele sintoma com aquilo que você está sentindo naquele momento.
E eu até fiz uma relação de doenças, né? E por que essas doenças chegam até a pessoa? O que representa o coração, o fígado, o baço, a bexiga, né? E eu fiz aí uma relação, porque são inúmeras doenças psicomatizadas pela dor, pela tristeza, pela aflição. Isso significa pelos nossos pensamentos. Porque muitas vezes nós somos conduzidos por aquilo que a gente pensa, por aquilo que a gente acredita, por aquilo que a gente que passa pelos nossos olhos. E muitas vezes os nossos pensamentos, eles não estão desligados totalmente da nossa fé, daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente confia e daquilo que a gente acorda de manhã cedo querendo buscar na nossa vida, almejando na nossa vida. Porque, como eu já disse aqui, o suicídio nada mais é do que a pessoa já está com a alma doente. O que é a alma? Os seus pensamentos ele já não consegue se convencer, ele não consegue se convencer de que ele pode ser feliz, se realizar, ele não consegue se convencer e ter essa sensação de alegria mais. A pessoa começa a ficar apática. E isso vai trazendo para ele dor, vai trazendo dor, e chega um momento que ele é ferido na alma, machucado na alma. E essa ferida vai aumentando, até tem aí chega um momento que a pessoa está morta. A alma da pessoa já está morta. A pessoa comete um suicídio, mas ela começa a trazer anuncia alguma coisa, né? Evidencia alguma coisa um tempo antes disso acontecer. Isso acontece depois, mas antes a pessoa começa a mostrar que já não está bem. Às vezes, talvez a família não consiga ver, talvez a família não consiga reconhecer, os amigos que estão próximos, os mais próximos não consigam ver, mas a pessoa já começa a se entregar. Isso é um suicídio. A pessoa, ela já está com esse problema, ela já está com a alma doente, com a alma machucada. E isso é uma situação absurdamente espiritual. E é como as chagas na nossa vida, é como as dores que a gente sente. Também são somatizadas da alma, também são as tristezas da alma. Tem muita gente que fala assim, pai Anderson, fulano de tal teve câncer, mas teve câncer muito jovem. Tudo bem, às vezes não deu tempo de ver muita coisa. E aí vem uma criança e tem uma situação dessa. Às vezes está trazendo da ancestralidade. Ninguém sabe como é que foi aquela placenta. A gente tem que fazer todo um estudo kármico, um estudo de espiritual daquela pessoa para poder entender um pouco aquilo ali. Para poder entender um pouco aquela raiz, aquela mãe, como é que foi aquela gravidez, como é que tem sido essa energia. E para a gente poder julgar e dizer assim, olha, é espiritual, tem algumas coisas espirituais aí ou não. E talvez também, muitas vezes, a gente vem resgatar muitas coisas aqui. Mas tem muita gente nos hospitais, doentes. Tem muita gente ferida nos hospitais. E feridas, eu não digo na carne, eu digo na alma. Porque quando você vai visitar um paciente, ele ainda tem brilho nos olhos, ele pode estar desenganado. Se a pessoa tem brilho nos olhos, você sente aquela coisa gostosa que parece que a pessoa vai renascer. E quando a pessoa, por mais que lute e está dentro de um hospital, mas ela está apática, ela já não tem mais brilho nos olhos, ela perdeu aquele brilho, até na pele, você pode perceber que a sensação que a gente tem é que a pessoa já se entregou, que a pessoa já está indo embora, já está caminhando. Então o mundo espiritual, ele dá sinais, né? Ele sinaliza pra gente muita coisa. E basta que a gente consiga entender, a gente precisa entender esses sinais. Então eu botei aqui, olha, o que é o fígado? Quando a pessoa está com um probleminha no fígado, aí tem muita gente que às vezes nunca bebeu, tem uma cirrose, nunca comeu gordura, sempre teve uma alimentação regrada, e às vezes tem alguma problemática no fígado, não é só a cirrose, mas tem diversos outros problemas que podem vir a cometer o fígado. Muitas vezes é a rejeição, quando você rejeita aquilo que você não quer na tua vida e você não consegue mudar, você passa a trazer, a somatizar no teu fígado. O ódio muito grande, a raiva, né?
que volta, e tudo isso que você sente volta para você mesmo e volta para o teu organismo físico, né? Então você sente a raiva, sente o ódio, sente a amargura, você fica, sabe, com aquela sensação ruim com outras pessoas ou com o universo, e aquilo retorna para você e somatiza dentro do seu organismo, vai para dentro da gente. Então a gente tem que entender muito isso. A vesícula são pessoas que têm temperamentos muito fortes, são pessoas que têm um temperamento difícil às vezes, e elas não conseguem tomar decisões, elas não conseguem saber para onde elas vão caminhar. E muitas vezes isso pode trazer algumas situações na vesícula. Essa impotência de não tomar decisão. E isso traz problemas na vesícula. Aqui fala o coração, né? Então o coração o que é o coração? É a impaciência, o estresse, o cansaço da vida. Muitas vezes a pessoa está fadigada, está cansada, não tem mais força, né? Então tudo inicia, para vocês terem ideia, com a cabeça e com os pensamentos. Os nossos pensamentos fazem morada no sagrado, no ori, no sagrado. E quando a gente está com a cabeça boa, a gente tá com os bons pensamentos, a gente está confiante, perseverante, determinado, nós estamos em dia com a nossa parte espiritual, com certeza. Nós estamos ali caminhando para alguma situação, mesmo que tenha alguns nós que possam aparecer na nossa vida. E o intestino? O intestino fala muito a mágoa, né? A inconstância, o saber não dizer não, muitas vezes, pega muito o intestino. A pessoa que só aceita as coisas, né? Ela não consegue, ela cria uma desordem emocional dentro dela. E ela não consegue colocar para fora aquilo que ela realmente sente das coisas. Ela não consegue dar opinião em nada. Então ela passa a sofrer ali no intestino tudo aquilo que ela realmente não consegue falar. O baço, né? São as pessoas que estão com desgaste emocional muito grande, que estão extremamente tristes, extremamente com aquela tristeza que chega a doer. E elas não sabem, muitas vezes, que essa tristeza pode estar afetando o seu interior, né? Porque o cortisol, o que ele faz? Ele absorve aquela tristeza como um hormônio e começa a distribuir nos nossos órgãos. E a gente tem que começar a entender isso. O pâncreas fala a incapacidade de receber amor. Olha só. Às vezes você quer ser amado e tem aquele desejo de ser amado e não tem essa capacidade e não consegue ser amado de jeito nenhum e se prender muito ao passado, de alguma fase da sua vida que foi boa e você não consegue recuperar aquilo. Então o pâncreas, ele busca muito esses sinais. Ele vai lá buscar esse sinal. E nisso, quando a gente fala isso, a gente está falando coisa muito séria porque é cientificamente provado. O cortisol é um hormônio cientificamente provado. Então, qualquer médico hoje pode estar falando sobre isso. E quando fala em pensamentos, em tristezas, em amarguras, em mágoas, nós vamos buscar logo nos pensamentos que estão ligados à nossa alma, que estão ligados ao nosso sagrado, que é a cabeça. Da nossa cabeça, que é por isso que existe a condução da fé. Nossos pensamentos devem ser conduzidos por uma fé. Nossos pensamentos têm que caminhar pelos caminhos da fé. A gente não pode sair muito, porque quando a gente sai, a gente começa a entrar numa zona de risco, em uma zona de perigo. O estômago, né? São aquelas emoções não digeridas. Você não consegue digerir nada, você não consegue absorver as coisas. Então você começa a ruminar tudo que você vai sentindo, você rumina, você começa a passar mal, você começa a querer botar para fora e não consegue. Então você acaba absorvendo aquilo nesse chakra, e esse chakra do estômago é muito perigoso, porque muitas pessoas tiveram muitas e N problemas, né? As pessoas que
que também guardam muita lágrima, que também guardam muito choro, não conseguem chorar, não conseguem falar e ter o seu tempo para poder colocar para fora. Então, muitas vezes o choro, a lágrima, o desabafo ajuda muito. Você não coloca para fora aquilo que você muitas vezes você está ruminando, você coloca para fora, aliás, você absorve aquilo, você rumina aquilo de uma forma que, se você não conseguir botar para fora em lágrima, em choro, você vai ter problema nesse chakra, né? O pulmão fala sobre a solidão. Muitas vezes são as pessoas muito só. Muitas vezes são as pessoas que sentem que são só no mundo. Pessoas que têm dificuldade de ter parcerias, dificuldade de ter amizades, dificuldade de se relacionar com o universo. E trazem muito essa coisa do pulmão. É como se fosse a ausência de algo, mas que é algo físico, né? É mais humano. Então, fala muito o pulmão. E fala de bloqueios, pessoas que são bloqueadas demais, pessoas que também não conseguem quebrar barreiras, enfrentar a realidade, não conseguem dar a cara a tapa. Então, elas podem ser acometidas exatamente com problemas nos pulmões, né? O rim acúmulo de assuntos pendentes. Aquela pessoa que tem vontade de falar e não consegue. Aquela pessoa que pensa, hoje eu vou conversar, hoje eu vou falar, e não consegue. Aquela pessoa que às vezes fica com tudo pendente na vida dela, não consegue colocar toda a situação numa ordem, para que ela possa caminhar com os pensamentos no direito da coisa, né? A pessoa fica numa bagunça e acaba deixando pendente situações que não consegue falar, não consegue colocar para fora. E buscam muito, as pessoas que têm problema no rim, solidarizar com o problema dos outros, mas não conseguindo resolver, absolvendo o problema. A pessoa absolve o problema do outro, não conseguindo resolver, e acaba trazendo para ele uma situação e um peso que não é dele. Então, não só situações pendentes daquilo que é da própria vida da pessoa, como o do outro que ele tenta resolver e não consegue. Pode acontecer muito isso. A bexiga fala do medo, aquela pessoa medrosa, aquela pessoa que tem medo e resistência em sentir dor. Tem muito medo de dor, de sentir dores, né? E também a bexiga fala muito da ancestralidade, busca muita ancestralidade, de pessoas que sentem falta de pai, de pessoas que sentem falta de mãe, de pessoas que sentem a presença de pessoas muito queridas e amadas na vida delas, né? E isso, vira e mexe, essas pessoas estão buscando essa energia e trazendo essa energia para dentro delas, né? É como se como eu disse, você acaba que o organismo ele vai responder aquilo que os seus pensamentos, aquela dor, aquela aflição, o seu organismo ele vai começar a querer botar para fora. A parte ginecológica da mulher, né, fala do vazio interior, as tristezas e os choques, né? Quando a mulher tem muito choque emocional, a mulher tem choques emocionais, tem decepções amorosas. A mulher, muitas vezes, ela sente que parece que tem um vazio dentro dela que chega a doer. Isso tudo pode ser trazido para a parte ginecológica, para a parte não só ginecológica, mas vou dizer assim, ovário, útero, toda essa parte da barriga da mulher, que pode ser aí mulheres que têm muita infecção, mulheres que às vezes têm muito cisto, até chegar nos tumores, né? Então é a tristeza, aquele vazio. Às vezes são as pessoas que elas ficam presas nas decepções que elas viveram. Houve uma decepção, elas vão, em todos os momentos da vida delas, elas buscam aquele momento daquela decepção. A memória afetiva vai lá e busca aquele momento da tristeza. Então isso vai trazendo peso. E a parte circulatória é a falta de estímulo na vida. É aquela pessoa que não tem estímulo para nada.
Então afeta a parte circulatória porque ela tem ânsia de viver, ela tem ânsia de fazer tudo muito rápido, ela quer fazer as coisas, mas ela não tem estímulo para fazer nada. Então acaba atingindo aonde? A parte circulatória, que aí você começa a ter problema no caminhar, problema nas pernas, você começa a ter problema, as dores começam a vir, né? E quando você muitas vezes perde o rumo na sua vida, você não consegue saber para onde você está caminhando. Você tem que sempre que tentar, que a gente nunca consegue, mas tentar através do espiritual, por isso que eu falo com a importância do espiritual, através da fé, é saber para onde você está caminhando, para que você não venha perder o próprio prumo da sua vida, perder o equilíbrio da sua vida. Isso pode trazer sérios problemas de saúde. Então eu queria dizer essas palavras hoje, porque eu acho importante dizer isso, né? Porque muita gente desconhece tudo isso que a gente fala. Essas doenças que eu acabei de dizer, elas são acometidas por um hormônio chamado cortisol, chamado hormônio da tristeza, hormônio da alma, da angústia. Esse hormônio está ligado aos nossos pensamentos, cientificamente falando. E quando falo em pensamento, nós que somos espíritas e que acreditamos um pouco mais e que temos aí uma filosofia, a gente acredita que os nossos pensamentos estão ligados ao sagrado. O sagrado porque está tudo na nossa cabeça, no nosso ori. O que sai de dentro de nós está na nossa cabeça. Os nossos delitos espirituais são acometidos pelos nossos pensamentos. As nossas alegrias também vêm através dos nossos pensamentos, do nosso equilíbrio. Então, isso é importante dizer, que o que a gente busca na religião realmente o equilíbrio dos nossos pensamentos e trazer a alegria para a gente e tentar buscar a vontade de viver. Saber para onde a gente está caminhando e o que é que a gente quer com isso, o que a gente quer. Eu quero chegar lá, mas eu quero isso, eu quero fazer aquilo. Ter planos na vida, isso é importante. É por isso que a gente está falando do sagrado. Quer me machar, quer me mauá, orixá, oté, ibo, tocan, xoxô. Au, 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 modete, erinlé, au, 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 modete, oqueira, oté, ibo, te cola, oté, ibo, te cola, baba, oté, ibo, ofá, ixé, ixé, lê, chorou. Eu quero que a gente pare para pensar. A gente tem que parar um pouquinho para pensar, para a gente ver se a gente consegue entender alguma coisa sobre o nosso nascimento, sobre a placenta. É muito importante que a gente entenda um pouquinho assim. A gente traz muita coisa do nosso pai, da nossa mãe. Nós somos frutos do pecado. Isso muita gente aí já ouviu falar, e os grandes estudiosos já escreveram sobre isso, sobre essas temáticas, né? E é tão contraditório que também nós somos frutos do prazer de alguém. E quando a gente vem ao mundo, a gente já vem ao mundo sobre uma predestinação. A gente não escolhe o pai, a gente não escolhe a mãe, a gente não escolhe nascer naquela família, aquele sobrenome, nada disso a gente escolhe. Então, é imposto o nascimento e, a partir disso, a gente tem os nossos princípios. A gente absolve muita coisa, a gente é escolhido também por um signo astral, a gente tem aí o signo astral, assim como a gente também traz um DNA espiritual. A gente não tem só a semelhança do pai ou da mãe numa pinta, num sorriso, numa palavra, na voz, nas atitudes. A gente também traz
os mistérios. E a gente precisa entender esses mistérios. A gente traz a ancestralidade com a gente. Essa pinta, esse tom de voz, essas atitudes que são parecidas, isso é o que a gente pode enxergar. E tem os mistérios que a gente também não pode enxergar. Muitas coisas a gente traz, e já vem da placenta. A gente traz miasmas, a gente traz muita coisa, às vezes no sentido até de maldição, a gente também traz. A gente traz negativos de resgate, que a gente vem resgatar aqui, a gente também pode trazer através da nossa ancestralidade. E o que a gente faz é tentar entender, é tentar estudar um pouquinho. A gente procura, através das cabalas, dos oráculos, entender aquela pessoa, entender aquele ser humano, buscar ali, ver se... às vezes a pessoa, o jogo fala, os oráculos falam, e a gente também busca com a pessoa, né? A gente busca entender aquela historinha de vida, aquela pessoa que é mais sofrida, aquela pessoa que diz assim, poxa, mas na minha família ninguém dá certo com relacionamento, eu já ouvi muito isso. Ou na minha família, as pessoas começam a trabalhar, mas trabalha, nunca tem nada, não consegue se estruturar na vida, não consegue ter nada, é uma luta. E isso é muito natural que a gente ouça bastante, porque acontece muito isso. Até as igrejas evangélicas, elas já tratam esse tipo de situação. As igrejas hoje, elas tratam a maldição, né? Que nada mais é, muitas vezes, que a ancestralidade. A ancestralidade, que a gente quer dizer, o nosso nascimento, aquilo que a gente absolve e que a gente caminha trazendo. O nosso orixá, os nossos ancestrais, que eu quero dizer, aquilo que a gente desconhece, os nossos anjos que nos acompanham, eles nos escolhem sabendo que a determinação é do maior, é do Deus Pai. Ele nos predestina a chegar à Terra e passar pelas adversidades que a gente vai passar. Então tem muitas pessoas que não escolhem o pai, não escolhem a mãe, mas que também não conseguem lidar com isso. Não conseguem lidar porque quando começa, às vezes acontece alguma coisa no meio do caminho, ou uma separação, a pessoa absolve aquilo, ou uma rejeição, a pessoa também absolve aquilo. Ou o pai e a mãe são diferentes, não conseguem se entender, e você também nasce diferente, você não consegue entender aquelas cabeças que estão ali, aquelas pessoas. E muitas vezes a nossa predestinação, o nosso grande karma, a nossa grande prova é é saber lidar, é saber se redimir diante das coisas de Deus, diante do Supremo, aquilo que foi determinado, que ninguém vai modificar, e não existe religião, não existe que modifique, a não ser uma transformação interior, aquela que a gente consegue olhar para dentro de si e dizer, eu aceito e quero modificar. Eu preciso primeiro aceitar. Porque quando a gente aceita as coisas, não é que a gente aceita e a gente fica acomodado quando aceita, não. Quando a gente aceita, a gente tem força para poder transformar. É igual a mágoa. Primeiro a mágoa é aquilo que está doendo, é aquilo que está doente dentro de você. Mas para que você tenha um remédio para tomar, você precisa entender o que você está sentindo. Você precisa saber que aquilo está te machucando. Você precisa saber o porquê que aquilo está te doendo tanto, para você buscar a cura do remédio. A gente não é curado de algo que a gente não sabe o que é. Então aí está aí a medicina que nos explica isso, e espiritualmente a gente passa pelo mesmo processo. A gente precisa entender o que a gente tem, que é uma prescrição, é como se fosse uma prescrição médica, só que é uma prescrição espiritual. Porque tem muitas pessoas que às vezes falam assim, Pai Anderson, eu faço terapia já há tantos anos. A terapia faz despertar isso. Você, quando trata com psicólogo, você coloca para fora, você começa a conversar muito sobre você, porque é isso que o psicólogo faz, o papel dele é puxar de você tudo que tá te atormentando, é trazer à tona tudo aquilo que está dentro de você. Você começa a parar para pensar quando você começa a falar de você. A gente para pensar. E esse parar para pensar é que vai nos dar a ferramenta para que a gente possa lutar, modificar, se transformar. Porque não existe remédio, né? Não existe remédio para determinadas situações. Então, a religião, quando fala de ancestralidade, quando a gente fala de placenta,
a gente tem que ver aquela mãe, como é que estava naquele momento do seu nascimento, aquela mãe, aquele casal, como é que aquela mãe viveu, né? Os 9 meses ali gestando uma criança, como é que estava a vida dela, espiritual, eu quero dizer também, porque aí você influencia muitas situações. Se a pessoa está emocionalmente abalada, se a pessoa está espiritualmente bem, se não está, se a pessoa naquela fase, naquele momento onde vai existir o nascimento, porque tudo isso positiva uma placenta ou negativa a placenta. E aquela placenta, nós quando já viemos ao mundo, a gente já vem na lágrima. A gente precisa chorar para poder acordar. A gente chora para acordar. Esse é o sinal que a gente dá que a gente está vivo. Que a gente está vivo naquele momento. Então, a lágrima nos desperta. E a Igreja Católica, já há muitos anos, já é bíblico, né? Que Jesus Cristo, que João Batista já fazia isso, e quem batizou Jesus Cristo, e fazia o batismo das pessoas. E esse batismo seria um renascimento, uma nova vida. Trazendo para a pessoa uma proteção, trazendo para a pessoa uma nova vida, trazendo para a pessoa um renascimento, trazendo para a pessoa uma renovação. E tudo isso já não o que a gente está falando aqui, que a gente está tentando discutir nesse aspecto, essa discussão, se forma não só hoje, mas há séculos e séculos e séculos atrás, os grandes pensadores já pensavam sobre toda essa situação do nascimento, que o nascimento não modifica. Os animais nascem da mesma forma, existe uma placenta, né? O ser humano também. Nós temos as energias que falam por nós, os nossos chakras, e aí nós temos aí a linha do kardecismo que explica as outras vidas, e também fala dessa vida, e também fala daquela pessoa que já se foi, que tem aquela conexão com as pessoas que já se foram. E tudo isso é fundamentado dentro de experiências de pessoas que viveram muito isso. E que eu sou uma pessoa que eu não questiono, que quando eu nasci, eu encontrei muitas coisas aí. Eu encontrei o kardecismo, eu encontrei o budismo, eu encontrei o catolicismo, eu encontrei o espiritismo e encontrei o povo evangélico que está aí, que minha mãe era evangélica, eu sou de berço evangélico. Então o que há de fazer quando a gente encontra? A gente precisa entender, porque todos os caminhos levam para que as pessoas, o que as pessoas buscam, o que as pessoas procuram é a paz interior. São caminhos que levam a Deus. São caminhos de forma diferente, mas são caminhos que levam à nossa purificação. Então ninguém procura uma religião e uma missão à toa. As pessoas não vão por vaidade, por puro prazer. As pessoas buscam porque há uma necessidade, né? A gente precisa de estar sentindo a presença da fé no nosso caminho. Tem gente que tem sede da fé. E é importante que se tenha mesmo, porque muitas vezes a fé é o único caminho de cura para determinadas doenças, principalmente aquelas que são ancestrais, aquelas que a gente traz e que a gente não consegue enxergar. Aquela que a gente traz e a gente se sente assim, poxa, eu nasci de uma mãe, mas essa mãe me odeia. Eu nasci de um pai, esse pai me odeia. Eu não consigo ficar perto da minha mãe, eu não consigo ficar perto do meu pai. Então, a gente já vem trazendo isso e sem nenhuma explicação, a gente está passando pela prova, que são as provas que já foram impostas na nossa vida. Só que o que vai nos libertar e o que vai nos curar é a forma como a gente se depara com isso, é a forma como a gente encara toda essa situação, porque é o que eu disse, a gente precisa entender que todos os nossos pensamentos são sagrados. A gente precisa entender que todos os delitos espirituais que a gente comete, mesmo quando a gente não quer cometê-los, a gente faz eles
a princípio sem pensar, muitas vezes a gente já traz isso dentro de nós. E é o que eu digo, independente da religião, a maldade, quando está no homem, a maldade, quando está presente no coração de alguém, ela vai acompanhar, não é o templo que vai fazer com que a pessoa se transforme, a não ser ela mesma. Há uma necessidade que a própria pessoa se transforme, que aquela pessoa busque o autoconhecimento, saber quais são suas fraquezas, quais são suas defesas, o que essa pessoa pode melhorar. A gente procura melhorar o tempo todo. E a gente traz mesmo a ancestralidade, a gente traz mesmo muita coisa do pai, muita coisa da mãe, a gente traz cicatrizes, né? Tem cicatrizes que são espirituais que não são nossas. E muitas vezes a gente traz situações que a gente fala assim, meu Deus, eu me vejo no meu pai e na minha mãe, eu vejo a minha vida nos meus avós, eu vejo a minha vida, parece que tudo caminha no mesmo sentido. Então são heranças. E a gente muitas vezes, uma pinta você enxerga, um tom de voz você enxerga, uma atitude que a pessoa tenha você consegue perceber, mas o espiritual você não consegue ver. Os mistérios você não consegue enxergar. E aí a gente tem que buscar trabalhar isso. A gente tem que buscar esses mistérios dentro das religiões. A gente precisa buscar a fazer alguma coisa, a tentar fazer movimento para que a gente possa estar mudando isso na nossa vida. Para que a gente não fique dando a cara a tapa, para que a gente não fique, muitas vezes, sofrendo situações que foram deixadas na nossa porta, ou situações que eu quero dizer que a gente nasceu e está trazendo e que a gente não consegue perceber. A gente não consegue perceber. E aí, muitas famílias passam por isso, muitas pessoas passam, porque o pai bebia, e o filho passa a beber, passa a ter problema com bebida, porque a mãe não tinha estudo, aí os filhos passam a também não querer estudar, não querer seguir um caminho, porque não tem força, porque não tem... Não, a gente precisa se determinar, a gente precisa lutar, a gente precisa tirar aquilo que traz, que é... A gente não vai ficar sem o nosso DNA, porque o nosso DNA, mesmo espiritual, ele é presente na nossa vida. Mas a gente vai trabalhar muitas situações que a gente pode não carregar, e que é peso, e que fica pesado durante a vida a gente carregar. Então eu já vi pessoas falando assim, filho de peixe é peixinho, né? Tem esse ditado que é popular. Então muitas pessoas já falam assim como se você já tivesse preso a uma teia de aranha e aquilo você fosse contaminado por aquilo. E não, eu acho que a gente precisa trabalhar. O DNA espiritual, ele é trabalhado. A maldição, ela é trabalhada. E tudo que você puder buscar para você poder entender, todos os mistérios que a gente possa buscar para entender, faz parte. A gente muitas vezes, com dinheiro, fica muito fácil você não perceber a presença de Deus, ou você não querer ouvir falar de religião, porque você tem muito dinheiro, você já está bem, é como se a vida já tivesse sido concluída para você. Mas não é tão simples. A gente teve aí agora um caso do Marcelo Rezende, que tudo isso aconteceu com ele, e com tudo que ele tinha, ele não conseguiu se superar e faleceu, né? Então, o dinheiro não é tudo na nossa vida. O dinheiro, ele muitas vezes nos coloca à prova também. E a presença de Deus, ela se faz a partir do momento que você deixa uma brecha no coração. Você tem que deixar uma porta aberta para que Deus possa entrar dentro de você. E Deus, quando começa a entrar e Ele começa a trabalhar dentro de você, você começa a se transformar. Isso independente de você estar dentro do espiritismo, dentro do candomblé, da umbanda, do kardecismo, não impede a presença de Deus. Porque nós louvamos os orixás, que está na nossa cabeça, mas eles nos escolheram com os desígnios de Deus. Esses desígnios, a gente vai sofrer, ele vai sofrer junto de nós muitas vezes. Porque ele não vai fazer todas as mudanças que a gente pensa que ele pode fazer. Às vezes ele não pode, ele está ali juntinho de nós, mas ele não pode mudar, a gente tem que se transformar.
A religião, ela não faz o fardo ficar mais leve. Ela faz a gente ficar mais forte. A gente precisa entender isso. E muitas vezes, quando a gente consegue entender isso, a gente consegue sentir a presença de Deus. A gente consegue sentir Deus em todas as situações que a gente passa. Quer me machar, quer me mauá, orixá, oté, ibo, tocan, xoxô, au, 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 modete, erinlé, au, 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 modete, oqueira, oté, ibo, te cola, oté, ibo, te cola, baba, oté, ibo, ofá, ixé, ixé, lê, chorou. Eu preparei uma pauta para que a gente possa falar de banhos, né? Quais são os tipos de banhos que a gente deve tomar e muitas vezes a pessoa faz por intuição ou pega aquilo que o outro faz e também faz. Chega em casa, faz. Normalmente se manda muito fazer com sal grosso, mas a gente vai iniciar começando a falar da água. Primeiro da água, a importância da água. A água é quase que uma supremacia dentro da religião, de todas as religiões. Nas águas, no candomblé se coloca nos potes, nas quartinhas, existe uma iniciação muito grande, existe um fundamento muito grande com a água. A água quase que é parte do fundamento do candomblé, né? O omim, que a gente chama omim. E na Umbanda, ou mesmo até no catolicismo, a importância da água é muito grande, porque o primeiro batismo que João Batista fez, até a Jesus Cristo mesmo, ele já batizava nas águas, era com a água. Então a gente já começa a perceber a importância da água no catolicismo, a importância da água no candomblé, na Umbanda, porque a gente tem também o amaci, que é feito com a água, a gente tem aí rituais que é feito com a água. A gente muitas vezes pede, uma das coisas que mais, assim, mesmo a gente que é da parte do fundamento do candomblé, da Umbanda, muitas vezes eu já pedi muito a certas pessoas que quando está passando uma situação difícil, que vá numa igreja do santo que a pessoa tem afinidade e pegue água benta para tomar. Aquela água benta também faz bem, aquela água benta pode mexer por dentro, pode muitas vezes curar muitas feridas, sem que a pessoa perceba que está sendo curada de alguma ferida. Então a água, ela tem um fundamento muito grande, muito forte. Dentro de todas, é o princípio de tudo, né? A gente é quase que 100% água. O universo, ele é quase que 100% água. A gente pode perceber que a água, ela é parte fundamental para que a gente possa estar aí em pé, para que a gente possa estar vivo. Então, a gente vai começar a iniciar o programa hoje falando sobre os objetivos dos banhos. Primeiro, cada banho que se toma precisa ter um objetivo. A gente tem muito banho de encanto, e esses banhos de encanto são banhos que muitas pessoas tomam para se encantar, né? Então, os banhos de encanto, eles não são comprometedores. São banhos com pétalas de rosa, são banhos com, muitas vezes, alfazema. A mulher coloca umas gotas de alfazema, tem gente que bota até banho com perfume. E os banhos de encanto, o cigano faz muito isso, com fruta, né? O cigano fazia, quando o recém-nascido, naquele momento do nascimento, o primeiro banho que ele tomava, a família reunia toda, pegava toda a joia, todo o ouro da família, preparava um banho e dava naquela criança, para que aquela criança seja próspera, porque ela tenha muita alegria, muita prosperidade, muito caminho na vida. Então, isso a gente já inicia falando sobre os banhos de encanto. Os encantos, eles existem e têm uma força diferente do que aqueles banhos que a gente faz
para a cura, ou aqueles banhos que a gente faz para descarrego, para descarregar algo, para neutralizar alguma coisa, para tirar alguma coisa de perto de nós. Então existem muitas diferenças. E eu costumo dizer que os banhos de descarrego, ou os banhos mais comprometedores, que são os banhos mais sérios, as ervas mais sérias, dentro da própria religião existem as ervas que são ervas quentes, né? Essas ervas é como um alimento. E muitas vezes a gente precisa saber se a gente está preparado para se alimentar daquela folha. Muitas vezes a gente está preparado para se alimentar, porque um alimento, quando você se alimenta, se você tem rejeição, você também pode ter rejeição. A gente também pode ter rejeição a algum tipo de alimento. Então, a gente pode passar mal, tem muita gente que tem dor de barriga, tem muita gente que tem... E na alma não é diferente para a alma. Às vezes você toma um banho, que nem... Eu sou contra o banho de sal grosso. Eu não gosto do banho de sal grosso. Eu acho que o sal grosso, na minha concepção e na minha formação, desde que eu me iniciei na religião, eu sempre tive a concepção de que o sal grosso, ele tira muito o positivo de nós também. Ele trabalha muito no positivo. Ele pode descarregar no negativo, ele descarrega bastante situações onde você pode neutralizar aí, ele é um neutralizante, né? Um banho que descarrega, mas é mais para neutralizar muita coisa, mas ele também pode neutralizar o positivo. E esse medo a gente também tem, porque muitas vezes a nossa sorte, ela não pode ser mexida assim fácil. A nossa sorte, ela não pode ter interferência. Por causa de um banho, a gente tem interferência na nossa sorte. Então, às vezes, a gente vê aí, por exemplo, alguns banhos têm fundamento. O banho de Guiné, quando a pessoa tem relacionamento, qualquer tipo de relacionamento, não se deve tomar um banho de Guiné misturado a nenhum outro banho. O Guiné, ele é muito bom para banho. A gente pode fazer descarrego com o Guiné, você pega aí um abre-caminho, um vence-demanda, um desatanó, e pode botar um Guiné. Mas o Guiné não serve para quem tem relacionamento, porque ele quesila, ele não é bom. Para quem é par, para quem está com parceria, o Guiné já não é bom. A gente precisa entender que o Guiné ele tem quisilas, tem certas quisilas. Então, são esse tipo de situações nos banhos que às vezes as pessoas não entendem, as pessoas leigas não entendem. E muitas vezes falam assim, eu tomei um banho de cachaça. Esses dias atrás eu ouvi uma mulher falar que eu tomei um banho de cachaça. E no nosso fundamento não se toma banho de cachaça. Não existe a cachaça no fundamento de banho. A cachaça é fundamento de Exu, não é fundamento de banho para que a gente possa tomar. Porque nós somos Leste Orixá, nós temos anjos da guarda na nossa cabeça. E nós não utilizamos a cachaça no nosso corpo. A gente limpa um quartinho de Exu, a gente limpa uma casa com a cachaça pode ser limpa, a gente pode limpar um espaço, pode limpar uma tigela que vai se fazer alguma coisa para Exu, a gente pode limpar. E assim como eu falo que Exu, que é a esquerda, as coisas de Oxalá, muitas vezes a gente lava com abô, com ebô, que é a água de Oxalá. O ebô é a canjica cozida, pega aquela aguinha e ali você vai lavar tudo que é de orixá. Você vai lavar as travessas de orixá, você vai lavar as panelas de orixá, você vai lavar muitas vezes, se você tiver que dar um ossé no teu santo, você vai usar aquela aguinha de Oxalá. Aquela aguinha de Oxalá é a aguinha sagrada. Você pode lavar todos os seus debaixos de santo com o ebô, com a água de Oxalá. Assim como a canjica, que é o ebô de Oxalá, você pode colocar ali, se você tiver que levar o teu orixá para de um lugar para outro, claro que com a permissão da Mãe de Santo, da Ialorixá, num cestinho, você tem que ter a canjica, tem que ter o ebô de Oxalá, tem que ter a permissão de Oxalá no negócio. Não é só da Ialorixá, mas como de Oxalá também. Então, tudo tem um fundamento, gente. A gente precisa entender. Então, tem alguns santinhos que são quentes, são algumas pessoas que são quentes. Essas pessoas que são quentes, eu já ouvi muita gente falar, por exemplo, gente de Ogum, gente de Oiá, gente de Xangô, e gente de orixás mais quentes, até mesmo o Xumaré. E eu vi muitas pessoas falarem, eu tomei banho de aroeira, eu tomei um banho de espada de São Jorge, eu tomei um banho de arruda, eu tomei um banho... Esses banhos, gente, esses banhos são quisilas. Esses banhos, para a gente que é quente, para as pessoas que são mais quentes, são verdadeiras quisilas, porque são banhos quentes.
Eles são banhos desses orixás que eles dizem que é, porque a aroeira é de Ogum. A aroeira é de Ogum. Mas a aroeira é um banho quente, é um eró quente. E isso eu sempre achei na religião um perigo. O que a gente usa nesse caso? A gente usa macaçá, né? Que é a catinga de nega. A gente usa aí oriri, a gente usa oripepê, a gente usa elevante, que são folhas maravilhosas, são erós frios. Colônia é uma folha maravilhosa para banho, que acalma a gente, que deixa a gente, que neutraliza muita coisa, que nos dá essa tranquilidade também espiritual. E muitas vezes, claro que tem muitas, tem a folha do algodão, que é fantástico para banho. A gente tem aí saião, a gente tem hortelã, a gente tem aí muitas, o boldo, o próprio boldo, eu não gosto muito do boldo para banho, mas ele é de Oxalá, ele é o tapete de Oxalá. Você pode até pegar umas folhinhas e fazer um banho, por que não? Eu não gosto do banho em si, só o boldo não, mas se o boldo tiver misturado com mais uma outra folha, uma outra erva, sim, você pode tomar o banho do boldo. Então, existem situações na religião que a gente precisa entender o fundamento de tudo que a gente faz. Né? Não é, o anil, ele já a gente pede para se tomar o banho do anil, porque ele é um contregum, ele é um tradicional contregum, simplesmente isso. Ele não é um banho que desintoxica a gente, não. Em muitas situações de banho, essa desintoxicação que a gente fala, de limpeza, há uma necessidade muito grande da gente ter que tomar um ebó, da gente ter que passar uma limpeza espiritual na gente, né? Porque muitas vezes você não é tudo que se tira no banho, não é tudo que a gente consegue tirar, não é tudo que a gente consegue limpar, não é toda a reza que a gente consegue fazer para poder deixar, porque existe um número, o ebó, existe um caminho, o ebó. Nesse caminho a gente vai trabalhar o ebó, existe todo um ritual para o ebó, existe todo o que vai para um não vai para o outro, a gente tem que entender o que... Por exemplo, a quizila de o filho de Oxalá é o sal, né? O sal, o carvão. Como é que a gente pede para um filho de Oxalá tomar banho de sal grosso? É por isso que eu digo para vocês que precisa entender um pouquinho a religião para que a gente possa entender os fundamentos da própria religião. O sal grosso não é para todas as pessoas. O filho de Oxalá não pode com sal, não pode, e também não pode com dendê, e também não pode com carvão, com coisa escura. Então a gente não pode pedir para um filho do Oxalá e sem querer que acaba quizilando o anjo da guarda da pessoa. Então o sal grosso ele tem fundamento sim, mas não é para todas as pessoas. Eu particularmente não gosto de sal grosso. Eu prefiro as folhas frias, até o manjericão eu prefiro o manjericão, prefiro uma situação de você trazer o equilíbrio da folha para você, que o equilíbrio da folha traz muita força, muita vibração, porque as folhas são os erós quentes e os erós frios. As folhas mais quentes, quando você está quente, você evita. Você procura mais as folhas que te tranquilizam, que te tiram ansiedade, que te tira muita aflição do coração. Então essas folhas, elas são as folhas frias. São, como eu disse, manjericão, saião, elevante, macaçá, né? Oriri, oripepê, são folhas colônia, são folhas que trazem tranquilidade espiritual. São folhas que também neutralizam o negativo e te traz muita tranquilidade espiritual. Então tudo isso tem um fundamento. E eu quero dizer a vocês que é assim que é feita a religião. A religião ela é feita em cima de equilíbrio. A gente não pode tomar nada, roubar nada e nem ir lá e fazer com as nossas mãos. É igual uma massa de bolo. Existe uma receita. Se você quiser incrementar ele, é por sua conta. Mas a massa da receita, ela está lá e ela existe. E para cada mão, o bolo sai de forma diferente. Claro, existe uma energia. Então vocês têm que saber lidar com tudo que está sendo falado sobre a energia do banho. As pessoas têm muitas dúvidas com relação a banho. A pessoa liga para mim e fala, pai Anderson, eu posso tomar banho disso? Pai Anderson, eu posso tomar banho daquilo? Olha, esses dias atrás a mulher falou assim, ai, pai Anderson, uma mulher me ensinou a tomar um banho de ameixa, né? Pegar a ameixa, deixar a ameixa de molho e depois tomar um banho do pescoço para baixo da ameixa. Eu nunca ouvi falar, mas eu respeito, gente, eu respeito as coisas. Se deram para ela,
Eu respeito, eu não vou passar na frente de quem fez isso. Mas as pessoas são assim. Então eu conheço de pétalas de rosas, tem gente que faz até para amarração. Eu já vi muita gente tomar banho da cueca do homem, da calcinha do homem, preparar um banho, fazer uma coisa. Existe de tudo. Existe de tudo na religião. Só que a gente precisa respeitar. Existem coisas que precisam ser respeitadas. E eu brigo pelo respeito. E eu brigo porque a religião não pode ficar essa bagunça que está aí fora. A gente tem que ter equilíbrio nas coisas. Não existe esse negócio de banho de calcinha, banho de cueca, não existe essas coisas. Você é um banho de pétala de rosa, desde que você seja autorizado a fazer. Exista uma autorização que você faça. Senão você não faz. Porque se você passar na frente daquilo que talvez não esteja no momento de você fazer aquilo, você está quebrando um grande bem que está vindo para a tua vida. Às vezes está vindo uma glória que o teu orixá já está com ele na mão, e você pega e coloca um banho desse na cabeça, ou no corpo, e você às vezes está quebrando uma corrente que o seu orixá está te trazendo. Uma energia boa, uma novidade, uma surpresa. Você está quebrando, porque você está passando na frente dele. E a energia, ela recolhe. Às vezes tem um mensageiro que está com tudo na mão para te trazer, quando ele vê que você está passando na frente, ele se recolhe, ele volta com a mensagem. Ele volta com aquilo que já estava na tua mão. Então a gente não pode fazer do jeito que a gente quer fazer. A gente precisa entender que existe sim uma doutrina, existe aí um fundamento. Tem muitas coisas que a gente faz, eu já vi coisas lindas de gente fazer, que é bonito. Pega a água da chuva, toma banho da água da chuva, bota uns baldinhos. Até minha mãe de santo fala isso. Pega lá a água da chuva, pega água de coco, pode tomar também um banho, cantar, botar um pouquinho de água, tomar água de coco, muita água de coco, passar um pouquinho na cabeça. Isso tudo ajuda a gente. Mas a gente não pode passar na frente das energias, a gente não pode passar na frente daquilo que foi criado e que o grande Criador deixou aí. A gente não tem esse poder. Porque se a gente fizer isso, a gente está comprometendo a nossa vida. Quer me machar, quer me mauá, orixá, oté, ibo, tocan, xoxô. Au, 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 modete, erinlé, au, 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 modete, oqueira, oté, ibo, te cola, oté, ibo, te cola, baba, oté, ibo, ofá, ixé, ixé, lê, chorou.